Salve, salve nação! Temos aqui esse corte do programa Linha de Passe da ESPN Brasil para falar do empate de Flamengo e Vasco. Se você tá puto, se você tá muito bravo com esse resultado do jogo, cara, quero te dizer que você não é o único. Eu também estou irritado até agora, cara. Então, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Estou aqui para trazer para vocês os cortes da imprensa falando do nosso Flamengo, na vitória, na derrota e também no empate. Valeu? Tamo juntos. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Agora sim, vamos aqui pro vídeo. O resultado de um jogo depende dos jogadores. Eu converso, eu fico lapidando os jogadores, fico ensinando da melhor maneira possível, independente do jogador de cada posição. Procuro treiná-los na parte técnica e tática, principalmente. Aliás, o primeiro gol foi bastante treinado, inclusive. Nós sabíamos que o Flamengo, eu passei o vídeo para eles, o Flamengo está tomando alguns gols naquele setor do campo. Tá vendo, Leonardo Jardim? Tá vendo, comissão técnica? Olha aí o que ele tá falando, cara. Todo mundo sabe que o Flamengo toma gol assim, né? Olha aí, vou repetir aqui, ó. Eu falei para eles, o Flamengo está tomando alguns gols naquele setor do campo. E por isso que falei para eles atacarem bem. Por isso que hoje você vê que nós não batemos o escanteio curto, batemos a bola na área, justamente ali onde o Robert fez o gol. Nós treinamos, sabíamos que nós poderíamos tirar proveito disso. E tiramos. E depois, na bola aérea, de novo, o Cuesta, sempre falo para eles, coloquem a bola na área que lá tudo acontece. O Cuesta colocou a bola na área, o Hugo entrou, fez o gol de 2-0, aqui dentro do Maracanã não é fácil. Mesmo assim a gente soube reagir. E, como eu falei, ganhamos um ponto, mas pra gente foram 3 porque realmente pelo que estava acontecendo estava difícil. Continua a situação esse difícil na tabela. Esse pensamento eu tô nessa pegada do Renato. É isso, rapaz. Brincadeiras à parte, Eugênio. É assim, resiliência não falta para esse Vasco do Renato. Pode faltar outras coisas, a gente pode discutir, mas assim, é o time que foi buscar virada contra o Palmeiras, é o time que foi buscar empate contra o Cruzeiro, é o time que foi buscar virada contra o Fluminense, é o time que saiu de um 0-2 para um 2-2 hoje contra o Flamengo. Isso aí não dá para negar, né, Eugênio? Não dá para negar. Imagino eu que passa também pelo Renato, não só por ele, passa pelo que a torcida consegue fazer na arquibancada, mesmo em inferioridade, hoje era um número bem menor, e todos que estavam no Maracanã destacaram isso, como a torcida empurrava, inclusive jogadores na saída do campo, mesmo ainda com 2-0 no placar para o Flamengo. A torcida acreditava, empurrava o time, lembrando com certeza da virada sobre o Fluminense, né? Ainda nesse Campeonato Brasileiro, e isso também dá um ânimo muito grande aos jogadores em campo. Mas tem várias outras questões que ajudam a explicar o que aconteceu, né? Nada é 100% exato no futebol, né? Tem muita aleatoriedade. Claro. Mas o técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, falou abertamente que o time dele entregou o jogo ao Vasco. É verdade. Passa por isso. Sim. O jogo foi definido, né? A partir das substituições de ambos os lados. Isso. O Vasco melhora muito com as substituições e é alguma coisa que a gente tem comentado, o Pedro até falava agora há pouco. O Renato muitas vezes deixa os melhores jogadores no banco e pode ser uma estratégia, isso mesmo, para pegar o time adversário mais cansado e colocar seus melhores jogadores no momento coragem, mais intenso. Escalar com os melhores no banco contra o Flamengo porque o Flamengo ajudou. Até porque alguns desses jogadores foram titulares quinta-feira contra o Olímpia, né? O Vasco teve uma vitória importante na Sul-Americana contra o melhor time do grupo. Por exemplo, o Adson foi o melhor em campo naquele jogo. E o Adson foi um dos que entraram no segundo tempo e ele ajudou bastante o Vasco. Jogando aberto ali, junto com... Depois o André Gomes caiu no mesmo lado que ele. O Vasco insistiu muito por aquele lado direito. Mas isso mostra também, Pedro, que hoje o Vasco dá ao Renato uma variedade de elenco que não tinha um ano atrás, por exemplo, quando o Carille era o técnico, depois quando o Diniz chegou. Sim. Hoje você tem mais, não estou dizendo qualidade não, tem mais quantidade de jogadores que você pode usar em algum momento. Eu poderia bater mais nessa tecla se você tivesse muita qualidade começando o jogo e muita qualidade entrando no segundo tempo. Mas aí se você comparar com o Flamengo, você nunca vai ter mais qualidade. Mas é o jeito que ele tenta falar. Comparando com o que o próprio Vasco tinha há um ano.
há um ano e alguns meses no início da temporada passada e o que tinha antes disso. A exceção ali do comando de ataque, onde o Vasco tinha o Verratti e o Ryan, que entregavam mais do que os atacantes entregam hoje, dos que estão lá. Mas é um elenco mais encorpado e que permite a ele girar mais e colocar jogadores importantes. Só para entender de vocês, quem deveria ter começado jogando, na opinião de vocês? Eu tenho várias opiniões em relação às opções que o Renato faz. Por exemplo, eu não consigo entender o David de centroavante. Pra mim, Embora eu acho que hoje quem ele tenha começou e não saído muito deveria, tarde. porque exatamente Tinham quem três, tem. pô. David, Brenner e o Brenner não tem Spinelli. como. O Brenner hoje começou mais da esquerda, depois centralizou um pouco E acho que, tal. acho que é mais que nome, Vitor. Acho que é muito do que ele pensa pro Desempenho. início de jogo e depois o que ele pensa. Porque o David até depois. entende por E ele causa coloca- dessa velocidade, apesar dos limites técnicos, o Brenner eu não entendo também. Só um detalhe aí pra tela, aquela história. Times que mais conquistaram pontos após sair perdendo no Brasileirão. Vasco, Mas isso aí 11 também- pontos em 8 jogos, o Bahia 10 em 8. Mas quem olha isso trata também um pontinho. Hoje eu tô com o Gênio, como eu acho que é algo fora da curva. Os 3 pontos hoje, talvez que o Renato queira se referir, talvez dialoguem muito mais com um Vasco que, sim, há muito tempo Lembrando que aí tem uma virada contra o Palmeiras também. Sofre contra o Flamengo e hoje evita uma derrota e vem de uma vitória contra o Olímpia. E pode pensar, os 3 semana pontos é tem muito positivo. mais a ver do emocional, do anime. O Vasco não perdeu E pro tem Flamengo muito no mais a ver Brasileiro, né? hoje, e tem muito Turno e mais a ver retorno. hoje com o que o Foram 2 Flamengo empates. dá ao Vasco do que isso só que o que eu o ia chegar. Vasco constrói. O Flamengo hoje coloca o Vasco no jogo. Porque não é comum o Vasco ter bola, ter volume num histórico recente de Vasco e Flamengo. O Flamengo, e não é a primeira vez, ele faz um gol e baixa bloco. Faz o gol e dá campo. Mas isso Faz o gol e dá bola. E o Vasco, que não Leonardo necessariamente é um time que trata a bola, ou que não necessariamente vai pegar a bola para partir para cima, ele se viu diante de um cenário que, opa, eu posso jogar. O Flamengo foi chamando. E aí, quando teve que trocar, aí a troca... Todas as trocas. Mas o Leonardo Jardim, ele é sincero, ele fala, fiz uma troca, ele não virou para falar que a culpa é toda minha, quase isso, mas fiz uma troca que não funcionou. O Flamengo acha que vai ter o jogo pela posse, não tem a posse fica com o Vasco, o Flamengo não consegue marcar a lateral, o Flamengo é passivo, o lance, muita gente vai bater na tecla do Wallace, mas não foi só ele, o Flamengo não consegue abordar para pressionar, e o Flamengo não consegue proteger sua área. Se é discurso do Renato ou não, mais uma vez o Flamengo dá espaço ali sim, no miolo de área, não é e o só Vasco Wallace, levanta não. essa bola ali. E aí, Eugênio, só para completar, e aí tem muito de um Vasco que não desiste. Isso aí eu acho mérito. Isso aí é 3 pontos de anímico, de não perder para o rival, de ter... O Vasco termina um jogo encurralando o Flamengo, que, repito, no histórico recente, não é exatamente a história que se conta desse confronto. Vasco e Flamengo de 10 anos, 5 anos para cá. Então, talvez por isso. Agora, o Flamengo coloca muito também o Vasco no jogo. E as mudanças, para tentar corrigir, colocam ainda mais. Mas acho que já isso ia falar de mudança. Só para apontar que aquele primeiro gol é fundamental, que o jogo estava morto, é uma jogada esporádica, e a partir dali o Vasco cresce no jogo acreditando que dá para virar. Mas você falou das mudanças, falou do Wallace. De La Cruz não entrega intensidade, Cruz, Bruno Henrique. Saul não entrega intensidade, o Wallace não Bruno entra, Henrique não entra. entregou intensidade, Do Saul o Wallace complicou, perdido, e ficou uma muito. substituição no banco. É conta do Agora- Léo Jardim também. Agora, não é a primeira vez, Eugênio, só para passar por isso. Não é a primeira vez, é que dessa vez, repito aqui até no comentário inicial, dessa vez a bola entrou. Não é a primeira vez que o Flamengo flerta com perder esse o controle. o ponto pra mim. Qual foi contra o Galo que teve a bola no travessão? Quando ele tava... Então, assim, algumas bola no histórias travessão. depois, a Bola qualidade, parada também. a qualidade, quando a bola entra... Quando estavam 1-0, né, para o Flamengo, teve a bola no travessão do Atlético Mineiro. Daí, depois, no contra-ataque, na jogada seguinte, o Flamengo faz 2-0, né, com aquele golaço do Plata. Cara, contra o Vitória pela Copa do Brasil, foi mais ou menos isso aí, só que o Flamengo ganhou por 2-1, né? O Flamengo faz o gol e entrega a bola para o adversário. Nunca vi um negócio desse, cara. O Flamengo que sempre dominou os adversários, tendo muita posse de bola, 60%, 70% de posse de bola dentro do Maracanã, e agora tem menos posse de bola do que o adversário. Hoje o Vasco teve 52% de posse de bola e finalizou 20 vezes. O Flamengo finalizou 12 vezes. Que isso, cara? O que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, né? Um time que tem os jogadores que o Flamengo tem que ter mais futebol, tem que ter mais ambição, cara. Pelo amor de Deus, os jogadores fizeram um papelão em campo. Cara, dando trotezinho, uma moleza. Um time banana, um time molenga, um time frouxo, né? Puta que pariu, o que eu tenho que falar mais aqui? Um time relaxado hoje.
Tá louco, velho. Tá louco. Ela acaba apagando um pouco, mas são alguns jogos que você perdeu o controle, mas o adversário não concluiu. Hoje o Flamengo não concluiu, como em outros jogos, perdeu o controle e o Vasco, naquela do abafa, a tranquilidade para cruzar e a falha da linha de defesa do Flamengo, construíram esse empate. Fala, Gelson. É isso, Aí temos a esse- saída do Jorginho. Não, né, esse que é o ponto comprometeu pra mim. O bastante. ponto principal, o Jorginho, na hora que o Jorginho sai, ainda estava 2-0. E ali o Leonardo Jardim, na teoria, ele preciso oxigenar esse meio-campo, mas com controle. Na ideia dele, o Saúl teria esse controle e o Saúl não teve nem de perto o controle de meio-campo que o Jorginho estava tendo. O Saúl, basicamente, ali, em todas as ações que ele teve com a bola, ele tentando reter um pouco mais a posse, mas faltou velocidade na tentativa de encaixar, às vezes, algum contra-ataque. Enfim, até na tentativa de ferir ali, o Vasco se viu no seguinte, os caras não estão mais conseguindo ficar com a posse da bola, a gente pode avançar com todo mundo, que aí o Bruno Henrique já não estava dando mais a velocidade pelas pontas que o Samuel ali não estava dando, o De La Cruz que entra no lugar do Luiz Araújo, que era na tentativa ali de preencher um pouco mais o meio, também não conseguiu fazer. Eu nem coloco muito na conta do Wallacian e em relação a essa substituição, não, é mais nessa... Eu tô com o Pedro Ivo na hora que ele fala do flerte que esse Flamengo está tendo há bastante tempo, mas os adversários não estavam conseguindo marcar. E aí é o seguinte, eu tava falando ali na redação, né? O Leonardo Jardim hoje são 15 jogos à frente do Flamengo. Em 9 oportunidades, né? Em 9 jogos, o Leonardo Jardim, esse time fez o primeiro gol antes dos 20 minutos. Então, assim, já é o costume dessa equipe jogar dessa forma. Eles fazem a pressão muito alta, consegue fazer o gol cedo e acaba dando ali a bola para o adversário. Para quê? Para você tentar atrair esse adversário para você, em transições rápidas, matar o jogo. A questão é que quando sai o segundo gol do Flamengo, na teoria para o Leonardo Jardim, foi feito o que a gente precisava fazer, Ok. a gente conseguiu fazer, o trabalho está feito. 38 minutos do segundo tempo, tá 2-0 pra gente, né, no caso pro Flamengo, contra o arquirrival, e o Vasco, na teoria, tinha tido sim algumas oportunidades, mas não tinha conseguido marcar. Então ele vai fazer algumas dessas substituições. A principal para mim, ele já tinha feito antes, né, a do Bruno Henrique ali, mas a principal para mim é a do Jorginho, do Saúl. E aí vem a bola parada de novo, bola parada, cruzamento, e aí sobe entre o Léo Ortiz e o Léo Pereira. O ponto para mim na zaga, o Léo Pereira novamente para mim tem tido um bom ano, né? Sinceramente, desde o ano passado, para mim o Léo Pereira vem muito bem. Só que o Léo Ortiz, para mim, que teve um ano espetacular na temporada passada, para mim ele tá abaixo. E assim, o Léo Ortiz, em determinado momento do jogo, ele perde no alto pro David. Ele tem muita dificuldade na bola aérea. E aí o Robert Renan? É o Robert Renan? Renan. Que faz o primeiro gol, né? Sobe entre os dois defensores e consegue marcar o seu gol. Ali que precisava ter o controle. Perfeito. Ali que precisava ter a posse da Perfeito. bola na tentativa de você segurar a vitória, Porque porque estava você estava diminuindo a ganhando de distância do 2-0. Palmeiras. Você estava diminuindo a distância do Palmeiras e o Vasco já estava no abafa. O Vasco já estava naquela ali, a gente fez o primeiro gol, vamos acreditar até o final que a gente vai conseguir empatar esse jogo. E aí, mais um cruzamento para a área, o Vasco consegue chegar ao seu gol. Então, para mim, o controle que o Leonardo Jardim falou, e aí para mim pesa muito a saída do Jorginho, é justamente na hora do 2-1. Ô, se Pedro, destacar- pode falar, que eu vou passar a A bola. gente falava dos desfalques do Corinthians antes. Arrascaeta, Paquetá e Carrascal. Faltou o meia. Eles são a mesma função. Não são três desfalques quaisquer. São jogadores importantíssimos justamente nesse controle Reter a bola. que o Jailson falava. Sim. E o Flamengo, sem os três, sofreu quando precisou mudar. E assim, talvez, se pudesse mudar um jogador, outro jogador, ele tira o Jorginho, já falado, mas ele tira o Plata, tira o Lino e tira o Luiz Araújo. É muita mudança para jogadores que vêm sem ritmo. O Plata fica. Desculpa, o Plata fica, ele Luiz vem, Araújo, ele vai mais pra ponta. Luiz é isso. Araújo, Lino, Jorginho e Pedro. É isso. São os que Cara, a culpa hoje foi do Leonardo Jardim. Não adianta, galera. Não adianta. O cara morreu com uma substituição no banco. O Alexandro tava morto em campo, velho. Por que não colocou aí o Ayrton Lucas? Por que não colocou o Danilo, velho? Não tem desculpa. Hoje pode pôr na conta do Leonardo Jardim essa derrota aí. saem. Desculpa, errei um. Ah. É muita gente fora do ritmo Sim. para entrar no time. Eu só acho que
Ele tira o Plata do meio e joga para ponta. A versão boa do Flamengo, o Felipe Luiz, teria funcionado nesse jogo, porque ele poderia abrir mão do meia para ter muita pressão alta, e a bola aérea do Flamengo com o Felipe Luiz decidiu a Libertadores contra o time que tem a melhor bola aérea dos últimos anos do futebol brasileiro. É um ponto. E nesse nível caiu. É um ponto. Esse nível caiu muito. Esse ano caiu muito com a mudança de treinador. Essa questão Esse da bola aérea nível caiu. defensiva. Porque Isso, sai por Felipe enquanto, Luiz, claramente. E assim. o trabalho caiu, esse nível específico. A questão hoje, para mim, era Fica a pressão latente que você como falou bem. constrói, né? Os gols. Essa Vasco. pressão alta que você falou, que você destacou de fato. Faltou, Ele abre mão disso. Ele abriu mão completamente. É isso. Cara, ele hoje vai na contramão de tudo que ele vem fazendo inacreditável. Isso que me chama um pouco mais a atenção. E a bola aérea tinha ele o veio, Rodrigo entrega, Caio, né, que era o responsável. E assim, pela você bola precisa aérea. saber, lá. e você precisa saber Também contra saiu. quem você está jogando. O Vasco de hoje, ainda que seja um rival, tudo mais, é um time que o Flamengo tem condição de fazer pressionar, fazer dois, pressionar, esticar, para depois você negociar com o jogo. Não foi isso que aconteceu. Ô, Pedro, Diga. Você que já sabe a convocação da seleção brasileira, está guardando não. aí por uma questão Sabe, ética, tá. o Ancelotti já Não passou sei, pra não. você. Todos os convocados ele sabe. As dúvidas do Ancelotti são as mesmas dele. Tá tudo certinho. Eu vou Estuda isso diariamente. Estuda É isso diariamente, talvez. já tá na manga. É. O seu xará, toda rodada aqui Pedro. a gente está trazendo o xará aqui na pauta, porque toda hora o xará tá entregando. Toda hora, cada jogo o Pedro aproveita como o Neymar deveria aproveitar, né? Aí o Pedro aproveita. Então, olha só, 15 jogos desde a estreia do Leonardo Jardim. Ele é o que mais atuou. Ele é o artilheiro com 10 gols. Ele é o quarto em assistências, ou seja, são 12 participações em gols. Ele é o cara com mais participações em gols no Flamengo na era Leonardo Jardim. Vitórias garantidas com gols ou assistências. 5. Ele é o que mais resolve jogos para o Flamengo na era Leonardo Jardim, tá? Então, cada jogo... Semana passada o André Kfouri estava aqui e falou assim, o que eu vi do Pedro foi um recital. E hoje o Pedro, mais uma vez, um bom jogo, fazendo gols, jogadas de efeito, inclusive, mostrando muita habilidade. E primeiro gol, uma sociedade, né? E uma sociedade que, Da assim... defesa do Vasco. Né? Ele tem uma finalização maravilhosa. Participação Ele tem uma considerável, finalização claro. maravilhosa, mas ele já participa antes, né? Mas é importante frisar Ele não também está o jogado. quão frágil é aquela dupla de zaga ali que permite ele pintar e bordar. Mas no cara, ele não tem nada com mas isso. ele não tem nada com isso. Assim, por exemplo, com o Atlético Mineiro também, o Flamengo passou o carro, enfim, Mas é né? certo. Hoje o Flamengo ficou no empate. O Pedro, nesse período, ele ficou mais próximo de uma convocação ou não? Ou menos distante. Menos distante. Eu acho que se seja, continua distante. assemelha muito à menos. história do Endrick no início do ano. Tá. Que era alguém que não se considerava tanto, mas ele na marra ele vai se escalando, né? Na marra ele vai pedindo passagem. Eu acho que o Ancelotti sai da data FIFA de março com pouquíssimas dúvidas, e duas das dúvidas a gente trazia aqui a informação diziam respeito ao setor ofensivo. E mesmo perdendo jogadores por ali, como Estevão e tudo mais, não é que ele já decidiu, mas ele tem o Endrick como opção, ele tem o Igor Thiago como opção, e agora sim o Pedro se coloca ali como opção. O que eu acho a gente tende a imaginar que a seleção só observa quem vai ser convocado, mas uma das coisas que eles sempre batem na tecla, em conversa e tudo mais, é que você precisa pelo menos ter aquele goleiro que você vai chamar se der qualquer problema, o lateral que você vai chamar se der qualquer problema, o zagueiro que você pode contar se der qualquer problema, o meia tudo mais, e um atacante se der qualquer problema. O Pedro, ainda que não esteja na lista de 18 de maio, aí ele está mais perto de ser esse cara de que com qualquer problema ele possa se apresentar. Ainda vejo o Endrick, não estou falando de mesma posição, mas de corrida, sim. Um pouquinho à frente. Ryan. O Igor Thiago está um pouquinho à frente. O Ryan acho que é uma questão muito específica. Se vacilar alguém, tiver algum problema, além do Estevão, ele pode pintar, mas não acho que vai pintar de primeiro momento. E o Pedro está ali. Ele está lembrando para o Ancelotti que ele está ali. Se ele quiser ter mais uma opção, ele está ali. Se tiver algum outro problema, ele está ali. Se ele vier numa crescente muito maior, o Igor Thiago tiver alguma situação, porque eles gostaram muito, sim, do Igor Thiago. Aí não é uma opinião minha, eles gostaram muito do Igor Thiago. E foi No bem período que mesmo. estiveram juntos ali Foi bem. em março. E continua bem onde Exato. joga. Então, assim, eu acho que o Pedro está menos distante. Se ele antes não era tão considerado, ele está ali naqueles, digamos, 30 nomes ali para sobrar 26. São 55. Pedro será convocado sim, cara, pela apelação popular, né? Coisa que o Igor Thiago não tem, né? Então o Pedro vai sim ser convocado, eu acho, né? Segunda-feira que vem sai uma lista para a FIFA, né? Fechada, a CBF não vai divulgar uma lista com 55 nomes, o Pedro certamente estará. E aí ele começa a se colocar, e aí vira muito uma coisa ali de afunilar, no dia 17, aquela história também. no dia 16. Tem a convocação, quem é que tá, né, Pedro? E dali até a Copa,
Tem muita coisa. Ainda pode ter corte. Até 24 horas antes da estreia você pode fazer corte. Tem os por meias questões também médicas. nessa conta, pô. E você pode virar e falar, perdi um cara aqui, não, então talvez eu queira um homem a mais de frente, vamos levar um cara, isso que o tudo ponto que eu ia mais. falar, porque tem E aí vai Danilo e pesar Paquetá fase, também. vai pesar físico, vai pesar tudo mais. E o Ancelotti hoje estava lá para assistir a esse Pedro e certamente gostou muito do que assistiu. Não, só corroborando o que o Pedro está falando, é porque, ao meu ver, ainda tem a questão dos meias também, que pode mexer no número de atacantes. Então, por exemplo, o Danilo que a gente falou, né, Danilo Santos, que jogou pra caramba agora na última data FIFA, a primeira vez, né, basicamente, que ele teve oportunidade ali com o Ancelotti, ele deitou, foi muito bem, e continua jogando muito bem no Botafogo. Aí, então, o Danilo já está certo ali. Aí, por exemplo, o Paquetá começa a jogar bem no Flamengo na função de 8 ali, 10. Então, fica aquela discussão. Eles brigam pela mesma vaga ou ele vai tirar um dos atacantes e vai levar os dois. Então tem muito disso. O Ancelotti provavelmente vai queimar ali, né, a cabeça até a hora da lista final para decidir a questão, principalmente em número por setor. Por isso que eu entendo muito o que o Pedro falou em relação ao seu cara da emergência. Porque, de fato, a briga do Pedro, diretamente falando, com o Igor Thiago e com o Endrick são de dois caras que agradaram. Os dois jogaram bem e os dois agradaram o Ancelotti. Então, no sentido de, provavelmente, ele vai ser esse nome da emergência, a não ser que aconteça alguma coisa e ele, vai furar a fila. Ou alguma coisa jogou... em outro setor, ele vira e Em fala, outro então eu prefiro setor, com dois prefiro nomes. levar outro 9. Pronto, É vou levar outro 9 que deu alguma coisa aqui Acho alguma que é muito ponta. Vou com um homem a menos na ponta e vou levar o Endrick para, se precisar, eu uso o Endrick ali. O Pedro, para mim, ele entrou num estágio acima de desempenho a partir do jogo com o Fluminense. Ali ele tá, e aí ele tá sobrando. Hoje ele jogou muita bola. Muita bola. Mas o que acontece? Eu vou até perguntar para o Pedro. Esse Pedro aqui. Para o Pedro Ivo aqui. Nosso Pedro. Nosso Nosso homem camisa seleção. 9. Tem que perguntar, aproveitar que só para falar para o fã de esporte. A gente aproveita que a gente está no ar, a gente vai perguntando as coisas para ele também. Exatamente. Fora do ar ele esconde. Nesses 26, ou Aquele sei lá, remunerado 24, obrigado a 23 já definidos, tem o outro Pedro, esse outro Pedro, o João Pedro, está certo? Cara, na cabeça da comissão, sim. Porque ele não tem entregado, né? Mas é aquela coisa, eu fico me perguntando às vezes, tem um grupo ali de jogadores, tentar pensar rápido aqui de cabeça. Bento, muita gente questiona. Alexandre, muita gente questiona. Danilo? Danilo, muita gente questiona. Fabinho, muita gente questiona. Andrei, muita gente questiona. João Pedro, muita gente questiona. Só que a comissão entende que a Copa do Mundo ela não vai se dar só com 26 jogadores de momento. Ela vai se dar com gente que esteve desde o início no processo, está entendendo a coisa, teve seu momento, que talvez se não estiver tão bem agora, teve um momento de alta nesse ciclo e se garantiu. Eu acho que o João Pedro entra muito nesse papo. Eu ficaria muito surpreso se o João Pedro sobrasse da lista simplesmente porque o momento atual de um clube que ele está, que não é também um clube... O Chelsea está potencializando... Dito isso, então o Paquetá tem que ser convocado, né? Porque o Paquetá está sendo convocado para a seleção brasileira há muitos anos, né? Há muito tempo. Então, dito isso, né, cara? O cara tem experiência, né? Já participou de Copa do Mundo. Então, ele voltando agora a jogar bola, e se ele mantiver o mesmo futebol que ele estava jogando até antes de se lesionar, ele tem total condições de ser convocado, né? Potencializou o Chelsea, potencializou o Estevão, potencializou o João. Então, acho que o João Pedro ele entra muito num grau de conhecer trabalho, confiança, potencializar e já estar aí. A questão, o Pedro, é que o João Pedro, mesmo na seleção, não teve grandes momentos. Mas no Chelsea, sim. Mas pro Chelsea... Mas aí, se por questão na aqui seleção, no Chelsea não tá na seleção não, no Chelsea, sim. Mas eu acho que tem muito mais a ver com o global. Não simplesmente o Igor Thiago fez o gol de pênalti, então só por isso ele vai. Não dá para dizer, mas ele vai bem para outras coisas além disso. O João Pedro também. Estou tentando responder com a cabeça do que a gente E tem uma questão do tenta ambiente, colher de que o Ancelotti informação. tem. E ele preza muito isso, para chegar agora e trocar, vir com os dois jogadores, talvez. Que ele não o usou Pedro, que ainda. não usou, e o Igor Thiago só usou uma data FIFA, e abrir mão de um cara que ele usa, vê potencial, acredita. E se fala coerência muito de trabalho, né? E se fala muito das 3 semanas que vai. E coerência de trabalho. Falando das 3 semanas que vai ter, né? De 27 a 31 o primeiro jogo, depois a primeira semana antes do jogo contra o Egito, o amistoso, e a semana antes da estreia. De entender quem já está ali, de quem já conhece o ambiente. Acho que isso pesa a favor de um João Pedro, que talvez no técnico e no momento de time não esteja pesando tanto a favor. Muito Aí, ó, bem. e Deu ruim. só aí. uma 30 coisa. segundos. Não, super rápido. O treinador Ancelotti certamente tem um discurso para os jogadores, onde tem uma linha de trabalho, um caminho,
E se ele quebrar essa coerência na convocação, provavelmente ele perde a confiança de alguns jogadores. Ou pode perder, e eu no lugar dele não correria esse risco. Porque não tem nenhum, com todo respeito, Pelé, não tem nenhum Ronaldo, nem o Neymar no ápice da forma tem para quebrar essa coerência. E há risco de contusão para muita gente daqui até a convocação e até a Copa. Nossa, pelo amor de Deus. Tá usando Nossa, o Brasil. Tirando o né? Casimiro e Vinícius, todo mundo tá com algum alerta ligado ali. São o problema. Dos principais titulares. É verdade. Tá. Que falta de sorte, né, cara? Sem Paquetá, sem Carrascal, e daí o Arrascaeta se lesiona, né? Sem 3 jogadores que fazem o meio-campo bem feito, que podem armar o jogo. Daí o Eric Pulgar se machucou faz tempo faz um mês já, né, que ele se lesionou. Apesar que ele é primeiro volante, né? E o Everton Araújo, na minha opinião, está dando conta do recado. Mas assim, se você pegar, cara, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Cara, depois da lesão do Arrascaeta, eu fiquei arrasado, cara. Eu fiquei bem chateado, porque ali foi muita falta de sorte, né? Perdeu o jogador daquela forma, né? Cair, fraturar a clavícula e ter que operar, vai ficar fora aí por um tempão, é capaz dele disputar a Copa do Mundo, tomara a Deus que sim. Aí o Paquetá, que era para ficar fora 10 dias, hoje já deu 15, né? E daí agora a gente nem sabe se ele vai poder viajar para jogar o jogo contra o Medellín, quinta-feira, pela Libertadores. Aí fim de semana tem o Grêmio, lá no Sul, Rio Grande do Sul, domingo às 7h30 da noite. Então, cara, agora o Carrascal volta, né? Carrascal pode jogar contra o Medellín, pode jogar agora, tá liberado agora, né? Para jogar o Campeonato Brasileiro. Menos mal. O Eric Pulgar não sei quando volta. E o Paquetá a gente não sabe quando volta, cara. Fazem muita falta esses jogadores, né? Ali, ó, Jardim se irrita com o empate e diz, a gente quebrou. Jardim, você foi o culpado, cara. Pelo amor de Deus. Se fosse Felipe Luiz, não tinha perdido esse jogo aí. Se tivesse ganhando por 2-0, não tinha perdido. Cara, eu lembro muito bem no primeiro jogo do Felipe Luiz, eu acho que foi o primeiro, contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. O Bruno Henrique foi expulso aos 27 minutos. Ele tirou o Gabigol e ele colocou um zagueiro, cara. O Flamengo ganhou o jogo, conseguiu segurar o resultado. Daí depois teve outro jogo parecido, o Flamengo conseguiu segurar o resultado. Então assim, tudo é estratégia, cara. Como o time do Flamengo estava morto em campo, por que ele não tirou o Alexandro, cara? Colocasse ali o Danilo, colocasse o Vitão, que seja, Ayrton Lucas, tinha opções. Não, ele preferiu não fazer nada, deixou o cara no banco. A culpa é sua, Jardim. Pode pôr a mão no rosto, fazer o que você quiser. Tá doido, velho. Não dá pra perder um jogo desse, né? Não dá, cara. É lamentável. Eu fico inconformado com isso. Eu não consigo me conformar. Valeu, galera. Tamo juntos. É nóis.